Aí, coloquei agora. Ah, gente, boa noite a todos. Sou Paula, sou aromaterapeuta, mãe, 3 filhos lindos e maravilhosos, ambos com alguns problemas específicos de emoções, né? Tem um contraste aí no físico. Um com bronco, né? Bronquite crônica, outra depressiva e um com síndrome de pânico, né? Então, falar um pouquinho sobre os olhos, né? E a apresentação da Renata agora. Boa noite, Renata. Boa noite, Paula. Então, eu sou a Renata Queiroz, né? Sou mulher, primeiro, né? A gente tem que lembrar disso. Às vezes, como mãe, a gente acaba esquecendo. Mãe de 3 filhos, tá? Sou consultora do Terra e aromaterapeuta. E hoje a gente vai fazer uma apresentação sobre os óleos essenciais, né? Como eles agem nas nossas emoções. E como a gente sente isso, né? Como que a emoção se manifesta no nosso corpo, tá? Porque uma coisa é a gente saber, né, ou cientificamente como que funciona, outra coisa é estar vivenciando uma emoção, né? Sim. Vamos lá para uma estrofezinha aí. O corpo precisa de descanso, a mente precisa de paz, o coração precisa de alegria. E aí a gente vem com esse alerta, né? A porta do alerta no espaço terapêutico. O resfriado, ele escorre quando o corpo chora. A dor de garganta entope quando não se é possível se comunicar, né, nas aflições. O estômago arde quando a raiva não consegue mais sair. A diabetes invade quando a solidão dói. A dor de cabeça deprime quando as dúvidas aumentam. Como somos nós, né? Vendo dessa forma. O coração desiste quando os sentimentos da vida parecem terminar. A alegria aparece quando o perfeccionismo fica intolerável. As unhas quebram quando as defesas ficam ameaçadas. O peito aperta quando o orgulho escraviza. Eu acho que dói muito. A pressão sobe quando o medo aprisiona. As neuroses paralisam quando as crianças internas tiranizam. Como é profundo. A febre esquenta quando as defesas detonam as fronteiras da imunidade. Presta atenção. Então, é um caminho que o corpo percorre para trazer as angústias, as nossas imperfeições, o nosso lado onde o batom não esconde, aquele rímel que a gente passa, que a pele depurada, né, torna-se um longo caminho. Então, a gente tenta mascarar tudo, menos a dor interna. Essa, ninguém mascara. Quando ela se manifesta, né? Não tem o que há. Temos que encarar, isso mesmo. Vou passar agora o próximo aqui. E assim são as suas emoções, né, gente? As enfermidades. A raiva adoece o fígado, a tristeza adoece o pulmão, a angústia adoece o estômago, o estresse, o coração, o medo, os rins. Quem somos nós, né, para tudo isso? Aguentar tudo isso no físico. Complicado, né, Renato? Pode passar. O Então, kit, pode falar, pai. então, assim, a gente traz aí o kit emocional para vocês terem uma ideia do percorrer, né, caminho que o corpo faz, e o auxílio dos olhos estão aí para ajudar,
né? A gente tem, assim, relatos de mães, né, como nós, mulheres, né, ainda terapeutas, ainda somos humanas e temos aí muitas emoções para compartilhar. Fala um pouquinho, Renata. Então, né? Então a gente vai começando a falar aqui por que que nós escolhemos a doTERRA, né? Para trabalhar com os óleos essenciais nas emoções, né? Então, a doTERRA é um óleo muito puro, né? A qualidade dele, como ele é 100% puro, o grau terapêutico é muito alto, né? O que nos dá segurança de estar inalando uma substância, né, que não está sendo adicionado nenhum sintético, nenhum produto, né? Porque são feitos 13 testes, né, nesses óleos, né? Então, a gente consegue ter essa confiança, né? E eles extraem esses óleos de diferentes regiões, né, do mundo inteiro, onde as plantas, elas crescem nativas, né? Então, ele não tem sintético, não tem herbicida, né? Eles são comprometidos com os agricultores, tá? Os locais onde são colhidos e plantados, pela comunidade que trabalha, né? Para nos trazer esses óleos, tá? E também pela questão da educação continuada, né? Esse compartilhar, esse não é um produto que você compra numa prateleira e vai para casa utilizar. A gente está compartilha, a gente tem, né? A gente tem essa educação, esse tipo de compartilhamento, onde a gente troca experiências, né? Então isso é muito importante. Tá? Então, para quem não sabe o que são os óleos essenciais, tá? Eles são os extratos naturais das plantas, né? São extraídos de plantas medicinais e plantas aromáticas, né? E, então, eles são extraídos da raiz, do caule, das folhas, das flores, do fruto, semente, casca, né? Então, eles são extraídos de várias partes de uma planta, tá? E cada um com a sua função, né? Então, tem o objetivo de proporcionar saúde física, tá? Saúde emocional, tá? Mudanças no comportamento e no desenvolvimento pessoal. Então, atuam na nossa parte física, emocional, na parte mental e também na nossa parte energética, né? Como que eles agem, né? Quando a gente utiliza ele para o nosso sistema límbico, tá? Pela inalação do óleo, tá? Essas substâncias elas vão atravessar o nosso sistema olfativo, vão atravessar o bulbo olfativo, que fica localizado mais ou menos aqui, no topo do nariz, tá? E aí ele entrando aqui pela a cavidade nasal, atravessa aqui, a gente tem umas membranas, uns folículos aqui, né? Sensores, e a gente atravessa isso e vai entrar no nosso sistema límbico, né? Nas estruturas cerebrais aí. Tá? Então, esse sistema, ele é responsável, ele está, o olfato é o único sentido que está diretamente ligado com o nosso cérebro, né? Então, imediatamente, o contato com óleo, você dispara alguns comandos, neurotransmissores e hormônios, né, no cérebro. Então, quando a gente pode explicar de uma forma mais simples, você quando na sua infância, né, a gente cria memórias, né, memórias olfativas. Então, às vezes, o chazinho da vovó, quem que não lembra, né, do chazinho da vovó que tomou aquele com carinho, aquele cuidado, né? Então, fica registrado na nossa memória, tá? Por meio dos aromas, né? Vou passar aqui. Então, bem nessa estrutura cerebral,
onde a gente consegue obter os benefícios aí emocionais, né? Onde é produzido as nossas emoções. Então, os neurotransmissores, né? Eles produzem a emoção e descarrega uma carga de energia, né? Uma carga de substâncias, né? No nosso organismo, tá? Então, algumas soluções para a gente estimular essa química da felicidade, né? Também, né, Paula? A gente está fazendo para estimular a dopamina, né? Dormir de 7 a 9 horas, então é importantíssimo a gente olhar essa questão do sono, né? Então, os óleos essenciais também podem te ajudar nessa questão da insônia, né? De você estar ali dormindo bem para poder liberar a dopamina, né, no organismo. Então, os exercícios também são muito. Os exercícios, né, que ajudam nessa questão da dopamina. Então, diariamente você se exercitar, né? Você se movimentar, né, para você poder estar fazendo essa liberação. E comemorar pequenas conquistas, né? Eu consegui, tudo isso colabora para a gente ter uma saúde mental, né? Uma saúde, um corpo equilibrado, emocionalmente equilibrado, tudo isso colabora, tá? Então, aqui para o hormônio da a serotonina, né? A gente agradecemos todo dia, ter a gratidão, né? Do amanhecer, independente do que você está vivenciando, né? Esse agradecer, né? E é muito importante, porque você agradecendo, você vai ter mais daquilo, né? Então, desfrutar da natureza, esses momentos, né? Esses momentos na natureza, né? Recordar algumas lembranças, tudo isso vai ajudar na liberação da serotonina, tá? Então, a oxitocina é a gente fazer uma meditação, né? Abraçar, o abraço, esse contato. Agora, nesse momento, a gente de pandemia, nós não podemos muito chegar perto, né? Mas a importância desses pequenos atos no nosso dia a dia, né? Fazer um ato de generosidade, tá? Então, tudo isso vai liberar a ocitocina, tá? E a endorfina, praticando esportes, hobbies, né? Fazendo o que você gosta, né? Tá ali em contato com pessoas especiais, cantar e dançar, né? Então, aqui é uma introdução. Isso, pode falar, Paulo. Não, é muito importante esse contato, né? Mesmo que de longe, a gente às vezes se vê sozinha para algumas questões e dentro da terapia, esse primeiro contato com os olhos, ele te traz muito respaldo, né? Quando se faz junto, tudo fica melhor. Quando se tem o contato, você tem um abraço. Quando você tem um olhar mesmo que pela mídia e você vê que a pessoa está decorrendo e trabalhando com você na terapia, esse contato vira um abraço, né? Então vai muito além do exercer, né? É agradecer e meditar cada dia mais, falando para você mesmo, eu posso ser melhor, um pouquinho por dia. Sim, isso. É um processo, né? Um passinho de cada vez e a gente vai caminhando. Tá? Então, a importância de estar cuidando dos seus pensamentos, né? Porque o pensamento, ele vai gerar uma emoção, né? E essa emoção, né? Que gera um sentimento e aí uma ação. Então, tudo começa ali, né, no que a gente está pensando. E muitas vezes é no que a gente está pensando sobre a gente mesmo. Na verdade, na maioria das vezes é o que a gente pensa da gente, né? Então, isso, cuidar do pensamento, fazendo aquelas pequenas ações ali, a gente consegue cuidar também do pensamento. Tá? Né, Paula? E cuidando um pouquinho cada dia e vivendo um pouquinho mais, né? Às vezes as pessoas acham como introduzir tudo isso, né? Daqui a pouco a gente põe aí um relato de uma pessoa também especial desse nosso cotidiano para entender um pouquinho.
Sim. Passar aqui o próximo. Então, como que a gente pode utilizar, né, os óleos de uma forma para a forma emocionalmente? Como que a gente pode utilizar, né? Então, a gente pode utilizar os óleos, né, os óleos essenciais, tá? Nesses difusores ambientais, tá? Colocando algumas pequenas gotas. Podemos fazer borrifadores, tá? Para dispersar no ambiente ali os olhinhos. Podemos inalar, né? Simplesmente colocando uma gota na mão e inalando, tá? Podemos usar outras alternativas também. Então, isso a gente pode utilizar ele de manhã, na hora da nossa meditação, na hora da nossa conexão com a gente mesmo, né? Que deveria ser a primeira coisa que, ao levantar, né, a gente fazer, essa conexão. E a gente pode utilizar os olhos para auxiliar nessa conexão, né? Nessa hora da meditação. Então, na massagem também a gente tem os benefícios, tá? Porque os óleos, eles acabam agindo ali aromaticamente também. Tanto que você vai estar ali em contato, né, com óleo, com cheiro, e o corpo, a pele, ela consegue também, os óleos conseguem penetrar ali e trabalhar também na parte emocional. Tá? Então, pode utilizar ele nas solas dos pés, né? Os nossos pés aí pela medicina tradicional chinesa aí, a gente tem vários pontos que correspondem a cada órgão do nosso corpo, né? Então, você consegue utilizar assim dessa forma também. Então, pode aplicar nas têmporas, né? E também na banheira, porque ali vai estar em contato com a água, né? Uma água morninha, ele vai estar dispersando o óleo. Você vai estar trabalhando ele também aromaticamente. Tá? Umas gotas ali no chuveiro, na hora do banho, nos azulejos ali, pode também auxiliar essa questão trabalho aromático, tá? Então, agora deixa eu passar aqui. Isso. Falar um pouquinho, Paulo? Então, antes da gente entrar, né, com como tratar, né, e as formas de tratamento, nada como simplificar as coisas para o entendimento, né, ser maior. O cérebro é muito simples e linear, né, para absorção do bulbo olfativo, e capta os olhos, né, que são voláteis, para essa absorção na parte emocional. Então, ao levantar, né, ou ao dormir, tratar da respiração, né, deveria ser uma coisa muito clara para todos nós, né, seres humanos, de como respirar melhor e respirar bem para levantar e para dormir. Né? E na correria do dia a dia a gente esquece que o primeiro trato, um dos nossos sentidos maiores é o olfato. Né? Através do olfato a gente consegue não só sentir as emoções, mas também sentir os odores. Esses odores podem ser cômodos ou não, né? E tratar sobre eles. E um pouquinho para falar antes disso, vou pedir para a Vanessa dar o relato dela, de como foi essa vivência, né, dela com o primeiro contato respiratório, que tem diferença entre o uso pela pele, né, no banho, mas o contato respiratório, ele tem as suas funções. Vanessa. Oi. Pode falar um pouquinho de como foi o seu contato, aprender a respirar com os dedos? A respiração, ela permitiu assim que eu tivesse uma absorção, um contato maior com os olhos, né? Além de ser um momento assim que a gente tira para a gente, né? Ele vai
ela possibilita uma maior, como que eu posso dizer, assim, um momento de maior interação com o próprio eu. E, assim, a experiência da vivência foi espetacular. Eu falo que... Eu posso falar já de todo o processo? Então, a vivência eu fiz ela com 3 olhos, né? E foi, assim, muito transformadora. Por quê? Quando você adquire óleos essenciais, você quer usar todos, né? E aí você usa um num horário, outro. E acaba que você não conhece bem o efeito de um óleo apenas. Então, com o processo da vivência, me possibilitou conhecer melhor um único óleo, né? E ver como que era a ação dele no meu corpo, né? Na minha mente, né? E assim, eu tive algumas reações, né? De situações que eu não tinha resolvido anteriormente na minha vida e assim que me incomodavam. E com essa vivência eu consegui me libertar desse mal-estar, né? Coisas assim que me machucavam internamente, né? E com a vivência eu pude estar me libertando disso. Sim. E como foi assim? Você acreditava que o óleo, através da respiração, ele fosse além de você? Não, eu não acreditava. Na verdade, assim, eu testei, né? Eu paguei para ver. Teve a prática, eu achei interessante, comecei a ver, fazer. Eu lembro que teve um segundo óleo, que foi a melaleuca. Nossa, eu tive muitas reações. Eu tinha pesadelos, eu tinha enjoo, eu tinha sonhos assim com essas situações, né, não resolvidas, dor de cabeça, que é algo que eu não sinto, né? E assim, e aí eu fui fazendo o processo, a Paula foi me orientando, fui fazendo o processo da vivência, tomando os óleos cítricos, né? E aquilo tudo foi amenizando. Tanto que quando eu fiz a vivência com o alecrim, já foi super tranquilo, né? Assim, eu já não tive as mesmas sensações que eu tive com os primeiros óleos. E, na verdade, como eu não acreditava, né, eu ficava caçando, procurando uma justificativa. Mas, assim, a partir do primeiro mesmo que eu fiz, e que eu pude perceber nessas ações, essas reações no meu organismo, e no meu interior, né, eu já passei a acreditar bastante, muito. Tanto que hoje, quando eu inalo um outro óleo qualquer, né, eu tenho uma outra visão. Ou faço uso de qualquer outro óleo, às vezes com um objetivo específico, eu já tenho outra visão. Porque geralmente quem faz a vivência, né, com os olhos, principalmente no emocional, acha que ele não vai tomar fundo dentro do ser, além de mostrar aquilo que precisa ser trabalhado, né? É igual quando a gente entra com motivante, né? Com motivante. A gente já está falando, a gente te motiva a trabalhar, né? Te motiva a entrar dentro do seu ser para trazer coisas, né? Para ser trabalhado e não para deixar. É o que eu sempre falo na vivência, né? Abra sua caixinha de bombom, descasque seu bombom preferido devagar, né? Não é porque ele é seu preferido e ele tem que ser aberto e degustado de uma vez. Então, é isso que os olhos fazem, muito com as emoções, e que cada vivência é única, né? Cada ser é um para trabalhar. Então, tem os seus respaldos, as suas marcações, e isso a gente traz muito dentro desse processo da vivência. Agradeço muito pelo seu relato. Se você quiser falar mais alguma coisa, esteja à vontade. Não só acrescentar assim, que quem ainda não teve a oportunidade, né, não realizou essa experiência, vale muito a pena. E, na verdade, hoje eu vejo assim, até por esse momento mesmo que eu estou vivendo, eu percebo assim, às vezes se eu fizer outra vivência, eu vou conseguir até relaxar mais, né, nessa situação da pandemia, teletrabalho, os excessos, e a gente precisa, né, a vivência permite que a gente tire pelo menos 5 minutos para a gente no dia, para aquele seu momento. Então, assim,
E isso engrandece a gente, deixa a gente melhor, né? Tira aquele tempinho do relaxamento, tá? Quem não teve oportunidade, não perca, faça. Muito bom, É Renata. verdade. Obrigado, viu, Vanessa? Por nada. Então é isso. A oportunidade de conhecer os olhos não é só por mostrar, né? É fazer acontecer dentro de você o seu melhor. E entender, né, que o natural também trata, o natural também age dentro do corpo, tá? De diversas formas. E a Renata vai falar um pouquinho deles para vocês. Então, por exemplo, as mentas, né? Elas conseguem transpor aí, a gente trabalham quando a gente está com um sentimento ali de apático, né? Ou inseguro ou ansioso, tá? Então, os florais, eles trabalham esses sentimentos, receoso, preocupado, quando a gente está magoado. Então, são os florais, né? Óleos florais, tá? E quando a gente está triste, né? Ou pesaroso, envergonhado, seriam os óleos das árvores, né? E a gente utiliza as ervas, os capins, quando a gente está zangado, amargurado, descontente, tá? Então, os condimentos a gente utiliza quando a gente está entediado, desinteressado e tristonho, né? Os cítricos, quando a gente está aflito, melancólico e desencorajado. Então, assim, a gente consegue transmutar essas emoções, né? E poder estar se beneficiando do uso dos olhos, um auxiliar, né? Para a gente poder conseguir trabalhar todas essas emoções e entender por que elas vieram, né? Porque elas se manifestaram, porque estão presentes ali na nossa vida, Sim. naquele momento. Tá? Então aqui a gente vai falar um pouquinho dos olhos, né? Dos olhos que vem no kit emocional, tá? Então, a gente tem aqui o Forgive, né? Que seria para ajudar ali a aliviar, desprender, libertar, né? Então ele vai trabalhar o apego, tá? O perdão a si mesmo e o perdão ao outro, né? É quando a gente quer reter, só quer reter as emoções, não quer liberar nenhuma emoção, quer ficar com elas todas ali, tá pegado, tá retendo. Então a Claro. gente utiliza ele ensina a gente, né? O Forgive ensina a gente a liberar, né? São os óleos que estão dentro desse blend, são abeto siberiano, bergamota, zimbro, o mirra, o arbovité, nótica e o tomilho e citronela, tá? São óleos que vão ajudar a fazer uma limpeza emocional aí, né? Vão ajudar nesse auxílio aí. E como eles trabalham tanto as emoções, né? Eles também trabalham a parte física, porque nós somos seres integrais, né? Então, como a Paula falou ali no começo, leu aquele texto, né? Quando a raiva aperta, né? Quando a tristeza aperta, então sempre tem um reflexo no nosso corpo, né? Reflete no órgão, reflete na doença, né, Paulo? Sim. E é um óleo que traz essa libertação, né? O Forgive ele, além de ser libertador, ele não deixa que você se boicote, tá? Porque a gente tem mania de esconder. É aquela máscara que a gente usa no lugar do batom, né? Para dizer está tudo bem. E ele vai trazendo você se desvendar, né? Saber trabalhar com as suas emoções pouco a pouco. Porque além da alegria do bergamota, a pureza do símbolo, né? Que ele traz aquela clareza, né? Do como descascar o seu bombom, que eu sempre falo, né? Pegue lá a sua caixinha, vai devagar no seu bombom, porque ele pode ter surpresas. O mirra, a força de agir, né? De se expressar, de estar ali, né? Eu estou pronto, mesmo que você não esteja.
Mas se você se permitir tratar, então você está pronto para aquilo, né? Se liberar totalmente das emoções, né? O Afrodite, domínio citronela, ele traz aquela fragrância de eu me respeitar, né? Eu estar conectado comigo mesmo e me preparando devagar, passo a passo, não ter pressa de desvendar e acabar com aquele pedacinho. Então, quando se trata de emoção, quando se trata de se amparar, né, e de se perdoar, ele vai muito além, né, de se ter uma presteza de você se perdoar primeiro e começar vagarosamente sem estar se jogando novamente para aquele casulo. Não, abra devagar, vire aquela linda borboleta aos poucos. Então, ele é muito isso. Sim. Então, esse blend, ele também trabalha, né, na parte física ali, trabalha também as úlceras e problemas no fígado, né, infecções de pele, né, dependências, irritabilidade, né, trabalha também a circulação, fungo, parasita, toxicidade espiritual e emocional, né, queda de cabelo, problemas de próstata e incontinência. Por quê? Porque justamente as nossas emoções, elas regem, né? Elas liberam a química no nosso organismo, causando as doenças, né? Algumas doenças. Então, esse blend aí, ele é renovador, né? Libertador. Né? Ele promove satisfação, alívio e paciência. Ele neutraliza a raiva e a culpa, né? Ele ajuda a perdoar, esquecer e seguir em frente. E equilibra as emoções na situação de estresse ou frustração. A gente também tem os óleos, né, né, Paula? Os óleos separadamente, né? Cada um também, igual o pinho, né? Que é um óleo muito bom para limpeza. Né? Então a gente tem óleos separados, individuais também, que conseguem trabalhar também de uma forma muito linda. Né? Isso para quem quer conhecer, né, um a fundo, isso vai além, né? Isso cada óleo traz a sua problemática para uma solução. E quando a gente trata da questão emocional, não é apenas, né, você pegar um óleo e eu tô me sentindo assim, vou lá e uso e de repente tô daquele outro jeito. Não. Quando a gente trabalha emoções, né, principalmente aquelas que estão ali retidas há muito tempo, né, principalmente na parte da limpeza, tem muita coisa para se olhar ali, né? Tem muita coisa para observar. Sim. Você quer falar do Passion? Normal. Passion, né? É um óleo totalmente contemporâneo, vivificante e de ousadia. É um óleo usado para apatia, depressão, problemas de energia. Quando a gente se sente muito cabisbaixo, o desempenho dentro de casa não tá bom, brigas com o marido e o desempenho sexual também não tá bom. Isso é aquela névoa mental que paira, né? Aquela nuvenzinha negra que chega até o casal, né? Na realidade. Problemas de memória, onde tudo se confunde. Então é um óleo muito estimulante, né? Para digestão, eliminação de tudo, aquela coisa lenta, né? Que acontece não só nas memórias, mas nas ações, onde você se vê fazendo muita coisa e você não fez nada porque você não conseguiu sair do lugar, né? Ele é ótimo para limpar o pulmão, a congestão nasal, frigidez, circulação, problemas de menstruação e menopausa. Quem é que não chega nos 40 já se irritando com que ou acabe logo, né? Ou que não aguento mais, né? De tanto, é uma dor de cabeça, cada TPM,
é uma cólica que vem e vai, aquele cotidiano da mulher em si, ele é muito mais problemático, né? Os homens falam, por Deus, minha mulher já está naqueles dias. Então, olha assim que você já corre, né? Fala, meu, tô aqui, né? O óleo ele é muito expressivo, né? Ele já é fracionado por cardamomo, com a canela, que são óleos quentes, né? O gengibre, o sândalo, que é uma delícia, o jasmim, baunilha, nem se fala, que trata todo o emocional, né? O doce, o jasmim e a baunilha dentro dele, eles vêm para suavizar as emoções e esse lado feminino de amparar, né? Abraçar a mulher, porque o ventre eu acho que é a problemática de toda mulher, né? Quando não está bem, é o que já aflige. Quando entra, principalmente TPM, menstruação, esse lado emocional todo, são óleos que amparam, né? Os óleos doces que amparam o ventre, né? Materno. Porque mesmo a mulher, ela não tendo filho, a terra chama, né? Toda a áurea da mulher, ela tá ali, né, guardadinho, pronto e se preparando para renovar, né? Então essa renovação do ventre, ela tem os seus compassos, né? E eles vêm muito nessa dinâmica de amparar, né, abraçar a mulher como um todo. Então seria mais isso, né, um amparo feminino. E a gratidão dos homens falando, pelo amor de Deus, né, usa, porque senão não te aguento nesses dias, é bem complicado. Isso mesmo. Então, é importante essa reflexão, né, que a gente tá, nós não somos máquina, né, gente? Somos seres humanos, estamos conectados com a natureza, estamos conectados, completamente conectados, somos parte da natureza, né? E nós temos nossos ciclos, né? Nós somos cíclicos, né? Então, não adianta você querer ser uma máquina, né? Que não não vai e não respeitar o seu ciclo, né? Né, a paixão de todo homem é ter o passo, né? Falar assim, de dar de presentinho para a mulher. Porque assim, acende os sentimentos e emoções, né? A paixão. Ousar tentar o novo, né? Descobrir as alegrias e renovar as bênçãos de vida, que é onde eu falo do útero, né? Da mulher, que é todo ciclo é uma renovação sempre. E ele transpõe aquele sentimento de tédio, né? Isso não só para a mulher, para o homem. O homem também pode não ter TPM, mas ele tem, escondem, né, o lado de que não se transforma, de que não existe nenhuma transformação dentro dele. Mentira, que já começa aí, né, aos 14, 10, 14 anos. Hoje o povo já está mais antecipando, né? Então, dos 9 em diante, a criança também já sente as suas transformações. E ao decorrer dos anos, né, os 30, 35, 40, os homens também têm novas renovações no corpo, né? Fala que a fase do lobo, da loba, né? E que entra não só o lobo, né? Entra o gato, entra o papagaio, porque nem tudo é flor, né? Às vezes a flor murcha, a flor renasce, então vamos dar um acompanhamento aí para tudo isso, né? Um óleo de chama, né? Acender as coisas e deixar mais fácil de dar. Isso. Aí a gente tem o Pisce aqui, né? O Pisce, ele trabalha as emoções, né? Transformam trabalham tornando corajoso, composto e estar fluindo, né? Então, ele é composto de óleos florais e mentolados, aquela junção da menta com as flores, né? E a gente tem o vetiver, a lavanda, o lang-lang, o olíbano, a salve esclareia, a manjerona, né? O ládano e a hortelã verde. Tá? Então, quando a gente está se sentindo inseguro, preocupado, né?
nervoso, irritado, tá? Utilizamos muito nas crianças aí autistas, utilizam bastante como um resultado muito incrível, então para DDAH, TDAH e os problemas de foco, né? Para estresse mental, tensão e hiperatividade. Trabalha também aí os vícios, anorexia, né? Alergias e reações exageradas, ajuda ali na ansiedade na hora do parto também, e após, né? E também trabalha questões como cólica, né? Ele é calmante, infertilidade e frigidez. E também podemos utilizar ele na hora da meditação, né, Paulo? Sim, principalmente quando, né, o adolescente ele está naquela fase de sou gordo, não sou gordo, né? A imperfeição e a fase total de imperfeição que acontece no corpo dessa transmutação, né, de criança para adolescência, adolescência para adulto. Então eles reagem de uma forma inesperada, né? As emoções e ações entre meninos e meninas são diferentes, mas percorrem o mesmo caminho. Como adolescente aqui dentro de casa, sei bem, um dia tá muito boa, no outro dia tá chorosa, no outro dia tá com raiva. E ter os olhos, né, não de forma separadas, e poder ter um kit que venha tudo junto, ele também pode ajudar nesse auxílio, principalmente quando a gente trata na adolescência e no adulto, 30 olhos em um já valem muito a pena, né, principalmente no trato. E trabalhar as emoções quando se vai trabalhar uma a uma meditação, no yoga, numa vivência é uma coisa. Mas no decorrer da vida, no cotidiano, ele estando todo complexo, já preparadinho, é muito mais seguro, né, para se ter. Principalmente quando se trata de adolescente, aborrecente, que é o que às vezes eu falo aqui em casa, aborrecência me mata, né? Você chega, tá todo mundo pirando, aí você vai escolher um óleo aqui na pressa, um óleo ali, e não é interessante. O interessante é você ter já uma composição que trate de todo esse lado, né? E é também na infância e na adolescência que a gente vê a infertilidade, né? Os primeiros tratos, nunca ninguém falou, leve seu filho para fazer um exame, né? Porque você já fala assim, exame, lista de remédio, né? Porque ele vai falar que tem tontura, ele está cansado, ele não tem ânimo, é anemia, não sei o quê. E às vezes não é. É o emocional que está atacando tudo isso e a pessoa não vê, né? Os olhos, sim, eles são auxiliadores, tá? Quando você sai do médico, você sai com aquela lista com o ânimo tamanho, todo exagerado, né? Por onde eu começo, com aquelas dosagens precisas, né? Mas você precisa de um acompanhamento, coisa que o médico dali para frente ele não vai te dar, né? Na terapia você tem esse acompanhamento passo a passo. Na consultoria você tem quem te ensine a como usar, a forma de ter eles, né? Para te abraçar no entorno de amparo. E quando fala de infertilidade, todo mundo se assusta, né? Porque é nesses degraus da adolescência, da infância para a adolescência, que se tem que ter mais visão, né? Parar de ser aquele ter o cabresto, de não enxergar o futuro do seu filho, o futuro da sua filha, de poder correr, porque crianças, principalmente mulheres, né, meninas, começam a ter adenomiose e endometriose logo no comecinho, que é uma das causas da infertilidade, tá? E ela só vai perceber na sua fase adulta, quando começa a ter relações sexuais, né? Ou quando tem um comprometimento de que ela já tem mudanças de come demais, tá no banheiro, tá demorando. Não, tá demorando por quê? Né? Uma menina, quando demora, ou ela tá depressiva, tá? Ou ela está com problemas de estar colocando para fora. Ela pode comer um doce aqui ou colocar para fora aquilo porque ela não se sente bem. E isso é um acolhimento que todo pai tem que fazer, né? Porque é uma visão que ninguém quer saber, né? Meu filho tá bem, tá bem, tá bem mesmo, né? E às vezes se perguntar e perceber algumas coisinhas é muito eficaz, tá?
você amparar a criança ou até um adolescente nessa fase, observar mais, porque a gente tem mania do decorrer, tudo está muito bom, né? Então já que está bom, a gente assina embaixo. Não. Um olhar a mais começa nessa idade. Então o Cris, ele é muito isso, né? O seu olhar corajoso para enfrentar as coisas. É, o enfrentamento, né? Enfrentamento das situações. Ajuda. Ainda mais um adolescente, né? Ele quer fugir das situações, não sabe como encarar, quer fugir. Então, ele vai promover, né? Ele vai promover, então, esses sentimentos de paz, segurança, aceitação, aceitação das imperfeições, porque ninguém é perfeito, né? Cada um tem as suas características, né? Então, ele neutraliza emoções negativas, ajuda a enfrentar o futuro com tranquilidade e estabilidade. Ele é um óleo que a gente pode falar que ele é o porto seguro, né? A âncora, né? Esse blend. Aí deixa eu só ver. Então, ele incentiva a gente a desacelerar, né? A desacelerar, respirar e manter a calma, tá? A neutralização das emoções de ansiedade e de medo. Vamos passar o próximo. Aí nós temos o blend agora da Console, né? Esse blend, ele é composto de olíbano, patchouli, ylang-ylang, ládano, amíris, sândalo, rosa e osmanthus. O rosa, ele tem uma vibração, né? O óleo de mais alta vibração energética ali, né? E consegue trabalhar aí as questões como o luto e a tristeza, né? Então esse blend aí trabalha a liberação emocional e reafirmação. Você liberar aquilo que, né, tá vindo, libera, tá? Medo e alívio emocional da dor e da parte física, trabalha insuficiência cerebral, né? Baixa líbido, também ajuda nas questões da pele, envelhecimento. E também infecções pulmonares e bronquite. E batimentos cardíacos acelerados e irregulares. Então, esse óleo, ele é um console, né? Consola. Então, ele é um óleo que ajuda muito a gente a encarar essas situações aqui, né? Observar, ver e sentir apoiado, né? Agora vou passar aqui. Então a mensagem dele, né? É como se fosse um abraço. Dê os primeiros passos em direção ao equilíbrio emocional. Ajude a confortar e consertar os corações partidos. Neutraliza dor, tristeza e desesperança, né? Então é um óleo, um blend, né? Um blend que vai ajudar bastante nessas questões do equilíbrio emocional. É um abraço, um aconchego, né? Carinho, né, com a gente. O Cher, o amado Cher da minha vida. Eu lembro que quando ele chegou aqui, eu estava com o mundo desmoronando. Esse mundo aqui foi um presente, né? Muito significativo, que eu tenho até hoje, tá? A pessoa está aqui na live. Daqui a pouco ela grita, sou eu. Então, falar sobre ele é falar sobre a ansiedade, a desconexão, a TPM, a saúde celular, a inflamação, a rigidez, a indigestão, o intestino irritável,
né? Que estão todas as causas de tristeza, o emocional muito baixo, o desequilíbrio total. Né? Eu lembro que quando eu cheguei até a do Terra, eu já estava fazendo aromaterapia quando eu tive um resgate de duas pessoas muito importantes, né? Foi a Tati e a Paty. O mundo tinha desabado, percas, né? Muita perca, de morte mesmo. Minha mãe ficou doente, a casa não desabou, né? Mas eu tive uma erupção na casa que quase levou tudo, tá, da minha casa. Eu tinha acabado de reformar a minha casa e, de repente, uma adutora se quebrou, entrou pelo meu quarto. Isso, eu estava numa festa, tive que voltar correndo. E quando você vê o mundo desabando, tudo aquilo que você construiu, né? E as coisas vão acontecendo, você toma um baque tamanho, né? Isso eu falo que coisas que nem elas sabiam, tá? E quando ele chegou até mim, foi uma salvação tamanha, né? Estava passando, né, numa crise de endometriose, que tem tudo a ver com essa inflamação e rigidez, tá? Então ela conseguiu me pegar de jeito, né? Com esse carinho, com essa alegria de querer edificar, de querer que eu fosse mais eu. Então, trabalhar com eu sei que elas foram assim lapidando, né? Essa pedra grossa que sou eu, né? Quando eu entrei na aromaterapia, eu era um poço. Eu posso falar por mim. Aquela pedra bruta que não se descascava nem, sabe? Que você bate, 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 mas a pessoa é teimosa, eu. Então, assim, eu tenho muito a agradecer quando ele chegou até mim, né? Mesmo na transformação da aromaterapia, foi um resgate muito grande, né? Então, assim, obrigado, minhas lindas, estão no meu coração até hoje e bem guardadinho, né? Então, assim, o açúcar no sangue, para quem tem diabetes, ele também é muito bom para se trabalhar. Tem um marido diabético, né? Então, assim, vida nenhuma, emoção nenhuma deve ser guardada ali dentro do pote, tá? Eu falo por mim. Porque quando as coisas estão ruins, a gente não vê fundo. Então, a gente precisa de um abraço, a gente precisa de um contato, a gente precisa de uma mão estendida, né? E a gente passa batom, rímel, um lápis no olho e sai rindo. Emoção não ri, a emoção maltrata. As lágrimas internas, elas inflamam a gente, total. Então, quando se fala desse kit Aromatouch, eu falo que é o resgate, tá? Eu falo que é um resgate de tudo que foi para mim na Paula Pedra, para a Paula que está hoje, tá? Estudando, trabalhando, sendo uma empreendedora do Terra hoje. Eu devo muito a elas, tá? E esse óleo maravilhoso dentro desse kit. Nossa, que lindo, Paula, isso mesmo. Então, olha para você ver, tem o óleo, né, que faz todo o efeito aí no nosso organismo, né, trabalha as nossas emoções, mas o mais importante, você se permitiu, né, tá trabalhando essas emoções e dentro dessa rede, né, de apoio, né, que isso é muito importante, o apoio. Gente, não tem. Foi resgate, né? Você está sendo apoiada, você está sendo, né, dando as mãos, né? Então, é um super. Sim, Faz toda a diferença também, né? muito. É como se realmente ele é o raio de sol, né? Elas foram o raio de sol na minha vida, mesmo dentro da aromaterapia. Então, um pouco do meu estudo, do meu esforço hoje, eu devo muito a elas, mas também devo a mim por querer estar, poder trabalhar com eles. Eu acho que não há gratidão melhor do que você usar aquilo que te beneficia, né? Então, ele foi todo esse resgate, né? O promover o equilíbrio, a alegria, o entusiasmo, atitudes positivas. Quem sou eu algum tempo atrás, vamos dizer até um mês,
fazer vídeo de jeito nenhum, né? E eu fui uma pessoa muito insistente na minha vida. Aí me chega outro raio de sol, que foi a Vanessa, e depois veio aquela luz, onde eu vi que, além da vivência, eu podia dar mais. Eu me agradeço muito, Renata, porque são essas pequenas coisas que existem dentro, né, do kit, que às vezes a gente usa e não sabe para quê, né? Então a gente tem que entender cada dia mais o que a gente usa e falar sim, faz bem, é positivo e me traz muita luz. Então, assim, o share, né, para mim, são vocês na minha vida. Linda demais. E agora a gente, o Motivate, né? Que é o último olhinho aí desse kit, né? Esse kit. Esse olhinho, ele vem para apoiar, né? Conciliar e aliviar, né? Então, ele é cítrico e juntamente com os mentolados, da família dos cítricos e mentolados. Então, utiliza ali o hortelã, pimenta, né? Clementina, semente de coentro, manjericão, uzu, melissa, folha de alecrim, favas de baunilha. Então, dentro desses blends, esses blends são blends únicos, né? Porque a gente não tem alguns óleos que compõem o blend, a gente não tem ele à venda avulsa, né? Só está dentro desse blend, né, emocional. Por exemplo, o Zu mesmo e a Clementina, a gente não tem, né, a venda dele sozinho. Então, é uma formulação feita especialmente, né, bem, que trabalha bem essa questão. Tá? Então, quando a gente sente com falta de confiança, coragem ou motivação, né, ele dá esse apoio, tá? Quando a gente está sobrecarregado ou confuso, né, muito fadigado, exausto, né, estagnado, depressivo, quando está esgotado, né, tem problemas, aí vem para a parte física, né, aí aparecem problemas digestivos, né, uma gastrite, né, alguma coisa aparece ali, bronquite, asma, né, então a gente vem os sentimentos e as dores, né. Então ele tá ali para te lembrar, né, para te trazer aquela confiança, aquela motivação, né, coragem. Então, é um olhinho, gente, lindo também, né? Traz essa alegria, essa vontade de seguir aí, motivado. Vai, você consegue! Exatamente. Você pode! E É a pode ser, mensagem desse olhinho aí. né? Você pode. Então, Olha lá, porque ela tá, então é um blend encorajador. O porque quê? você tá sorrindo, você pode. Tá Não, eu tô subindo? falando que você está sorrindo, porque você pode. Exatamente, eu posso. Nós podemos, né? Basta só acreditar. Acreditar na gente, né? Sempre acreditando. Então, ele é um blend que reinicia, né? Ele dá aquele reset ali. Vamos reiniciar esse programa aí, que esse programa que você colocou na sua mente aí não tá nada legal, não. Vamos reiniciar. Então, ele liberta os poderes criativos, né? Encontra coragem para superar a frustração e obstáculos, tá? Ele ajuda a restaurar a sua autoconfiança, né? Essa é a mensagem que você permitindo que ela, né, se manifeste aí. É essa mensagem que esse óleo tem para trazer, né? Opa, eu acho que essa aqui ficou faltando outra parte. Deixa eu Não, ver aqui.
eu acho que assim, a importância, né, de todos esses sentimentos ser colocados por uma força maior não é à toa, né? Eu acho que quando a Terra colocou eles, ele colocou a gente também, né, à prova em dizer que a gente podia ser mais, entender que a gente pode promover a saúde, entender que a gente pode motivar outras pessoas, né, a entender o lado natural de viver, de estar em conexão consigo mesmo, né, do que ser uma coisa tão mecânica,